Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro. Nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum, mas hoje a Igreja celebra a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nós nos alegramos pela sua companhia, pela sua presença aqui no nosso canal Dom Paulo Jackson, ou também você que nos acompanha pela Rádio Maria ou por meio dos podcasts que se espalham em algumas plataformas de podcast. O texto do Santo Evangelho desta quinta-feira é de Lucas 17, de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro lado do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, deste momento, hoje é dia 10 de novembro, até o início do período do Advento, o primeiro domingo do Advento é dia 27 de novembro. A temática da vigilância e os temas de escatologia, isto é, sobre o fim dos tempos, retornarão muitas vezes nos textos destes próximos dias. Próximo domingo, dia 13, é o dia do pobre, Jornada Mundial do Pobre. No outro domingo, dia 20, celebramos o encerramento do ano litúrgico, praticamente. Naquela semana, vai até o sábado, dia 26, mas como domingo é o último domingo do Tempo Comum. E neste 34º domingo do Tempo Comum, a Igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Os textos do Evangelho destes dias, até o dia 27 de novembro, estão muito marcados por essa tonalidade escatológica. O texto de hoje, de Lucas 17, de 20 a 25, nasce a partir de uma pergunta dos fariseus sobre o momento da chegada do reino de Deus. O grupo dos fariseus tenta manter viva a esperança do povo, especialmente por meio da penitência e do cumprimento estrito da lei mosaica. A preocupação com o reinado de Deus era muito grande, sobretudo em tempos de perseguição ou em tempos da presença opressora do Império Romano na Palestina. Eles mantinham, sobretudo, uma rede de cobrança de impostos e muitos soldados, a força coercitiva para manter a ordem. Aliás, essa preocupação com o quando do reino de Deus é um pouco a mesma preocupação dos discípulos de Jesus. É bom recordar que no início do livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus ressuscitado: Senhor, é agora que vais
restaurar o reino de Israel. Percebam que a questão está centrada no quando. O momento preciso da manifestação do reinado de Deus. Jesus não entra nessa jogada. Ao contrário, Jesus ajuda os seus discípulos a compreender que o reino não vem com poder, não vem ostensivamente, não vem de modo destrambelhado, estabanado e barulhento. Não há sinais misteriosos de sua vinda. Não se pode apreendê-lo, não se pode controlá-lo. Na verdade, o que Jesus quer nos dizer é que o reino de Deus já é uma realidade atuante. Ele está presente em qualquer lugar, em qualquer pessoa em que a ação, os valores, a missão de Jesus é continuada. Jesus então diz que o reino está no meio de nós, dentro de nós, no meio dos discípulos e discípulas de Jesus, está no interior de cada um de nós. É uma experiência de tal modo revolucionária da presença do Espírito Santo de Deus que nos faz criaturas completamente novas. Quanto ao texto do Evangelho de hoje, Lucas divide o ensinamento em duas seções. A primeira, versículos 20 e 21. Jesus direciona o seu ensinamento aqui aos fariseus. Depois, versículos 22 a 25. E se vocês quiserem, se alarga até o versículo 37. Jesus oferece aos discípulos um discurso sobre o fim dos tempos. É uma espécie de antecipação do discurso escatológico, o discurso escatológico maior, que virá apenas no capítulo 21. No final do texto de hoje, Jesus associa a experiência do reino ao mistério pascal. Mistério pascal quer dizer a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e também o dom do Espírito Santo em Pentecostes. A Páscoa deve ser lida não como um momento político de libertação nacional, como outrora para os hebreus que saíram do Egito, mas como a memória de uma entrega, a memória de uma oblação, da entrega da vida por amor de nós. Por isso, ao invés de buscarmos sinais premonitórios, antecipatórios do reino de Deus, na verdade, cada batizado, cada batizada, cada seguidor de Jesus deve comprometer-se livremente e responsavelmente com Deus e com a sua soberania sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Muitos judeus imaginavam o reinado de Deus como a restauração política do reino de Israel. Jesus evita uma resposta concreta sobre datas e tempos, exatamente porque a experiência do reino de Deus já está presente. É algo, como diz Frei Carlos Mestres, é como se fosse uma flor sem defesa, é semente de mostarda, é fermento no meio da farinha, é ovelha, moeda ou filho perdido e depois encontrado. No dizer de Orígenes, Jesus é a autobasileia, isto é, ele mesmo é a explicitação da chegada do reinado de Deus. Jesus é o reino de Deus em pessoa. Foi isso que ele disse na sinagoga de Nazaré, no início do Evangelho de Lucas. Ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Na vida da igreja, Jesus ressuscitado é a presença misteriosa do reino de Deus que nos impulsiona para o testemunho e para a missão. Portanto, hoje, sonhemos, peçamos, supliquemos e trabalhemos pelo reinado de Deus, vencendo toda tentação de triunfalismo, do poder das armas,
ou da teologia da prosperidade. É o reino de um Messias crucificado, pobre e servo sofredor, que nos liberta, que nos refaz, que nos dá dignidade, que nos impulsiona a trabalhar por um mundo novo e melhor. É isso também que está em jogo no Congresso Eucarístico Nacional, que vai começar amanhã na Arquidiocese de Olinda e Recife. Venha participar conosco das celebrações públicas deste 18º Congresso Eucarístico Nacional. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.